Nesse vídeo eu vou te explicar o que eu fiz para solucionar a crise de uma empresa que devia 7 milhões de reais. Era um posto de combustível que devia 7 milhões de reais, estava numa crise muito grande. E a partir daí, como eu criei um sistema aqui no escritório para organizar as empresas que têm essas dívidas. E o primeiro contexto que eu quero te trazer era da crise da empresa. Era um posto de combustível que devia 7 milhões e já tinha sido penhorado o tanque de combustível. A pessoa tinha comprado um tanque de combustível à vista por cerca de 180 mil reais, ela devia, e aí o oficial de justiça, não sei como, ele teve a informação que ia chegar o tanque de combustível e na hora ele penhorou. E aí ele não pôde encher os tanques de combustível, já estava sem caixa, estava uma crise. Foi nessa hora que ela me ligou. E aí eu fui entender a situação dela, como é que estava, e ela contou o que aconteceu. Primeiro que aconteceu, porque eles já vinham em crise, estava com dificuldade, porque eles abriram um outro posto de combustível e não souberam organizar ali o fluxo de caixa, não souberam organizar, tiveram que destinar muito recurso a esse outro posto de combustível. E aí foi onde desencadeou. E o esposo dela, muito preocupado, teve um AVC. Então teve um AVC, não conseguia mais lidar com a situação e a esposa teve que entrar. E imagine essa confusão toda, ter que solucionar essas crises todas. Mulher para negociar é um pouco diferente, tem muitos homens que têm preconceito e ela não conseguia negociar. Estava com dívidas, execuções, enfim, estava toda aquela crise. E ela me chamou e eu comecei a analisar a empresa dela e vi muita dificuldade na gestão. E esse aqui é o primeiro spoiler, é na gestão que está a grande dificuldade. Ela não conseguia ver fluxo de caixa, saúde, a saúde da empresa, o DRE, o fluxo de caixa, enfim, todas essas questões. E eu lembrei de um outro cliente que eu tinha também posto de combustível, aonde ele tinha detalhe por detalhe. Esse cliente é até interessante porque ele tinha, eu lembro que quando a gente fez uma consultoria para fazer uma assessoria para ele estava numa crise financeira, mas ele tinha tudo na mão, ou seja, ele tinha, ele conseguia ver toda a empresa, onde estava a crise financeira, o que precisava mudar de produto, e até interessante que conversando com ele sabia exatamente quanto dava de lucro o cafezinho, o pão de queijo. Ele até me contou que no sistema dele, ele conseguia ver que o pão de queijo dava 1,50 de lucro. E aí ele procurou outro fornecedor onde o lucro era maior, onde ele conseguia vender um cafezinho, o pão de queijo e dava um lucro maior. Então, foi lembrando desse cliente que a gente começou a adotar uma estratégia para essa outra cliente endividada. Inclusive, esse outro cliente que me buscou, analisando com ele, ajustando com ele, ele tinha poucos ajustes e não precisou fazer uma recuperação judicial. O que nós fizemos no caso daquele outro cliente foi falar, olha, você precisa de uma outra fonte de renda, uma fonte esse. Eu perguntei, você tem eh, um lava-jato no seu posto de combustível? Você tem uma conveniência? E ele não tinha uma conveniência. No caso dele, o que nós fizemos foi conversar com os credores, organizar com os credores uma margem de tempo ali em torno de 6 meses, que aí ele conseguiu organizar. Ele implementou com esse dinheiro da organização, com os credores que nós negociamos, deixamos de pagar por um tempo, organizamos, ele construiu uma conveniência e construiu também um posto de lavagem, aonde dava mais lucro para ele, enfim, e aí ele conseguiu sanar a dívida sem recuperação judicial. Então foi com base nesse cliente que eu comecei a entrar e mergulhar na crise financeira dessa minha cliente. E a essa altura o marido dela já tinha saído do hospital, mas ainda não conseguia administrar a empresa. Então nós resolvemos aqui no escritório criar um sistema que fazia uma análise profunda da empresa. E eu vou te falar, vários clientes com quem eu converso, quando eu pergunto algumas coisas sobre DRE, fluxo de caixa, os detalhes simplesmente eles não sabem. Muitos clientes ficam envergonhados e não trazem a radiografia, o mapa da empresa.
Aí nós temos que entrar e analisar. Então, com base nessas minhas experiências, eu criei um sistema que a gente consegue analisar ponto a ponto ali onde está a sua dificuldade, onde você deve organizar, quais são os credores mais agressivos, como o banco, outros credores. No caso dela, tinha eh eh credores que só queriam à vista, entregar, enfim, a gente foi organizando. E eu criei esse sistema com base na Cloud IA, que é a queridinha agora da IA, e nele eu consigo analisar todo o sistema, o fluxo de caixa, o DRE, o balanço, analisar tudo isso e mostrar para o cliente, olha só, aqui nós temos uma crise nessa situação, podemos falar com tal e tal credor e podemos organizar. E foi com base nisso que eu comecei a organizar a vida dessa cliente que devia 7 milhões de reais. Primeiro a gente entrou com uma estratégia de mudar toda a estrutura financeira da empresa, notificamos também os credores e entramos, no caso dela, com a recuperação judicial. No caso dela não tinha outra situação, porque ela já estava sem gasolina, sem álcool, sem combustível nenhum e não tinha como comprar. Então ela tinha que suspender a execução por meio da recuperação judicial, que é isso que faz, suspende todas as execuções. Ela continuou comprando à vista, a gente impediu, como o combustível era bem essencial, era, era obrigatório ter aquele combustível lá na empresa para ela poder gerar caixa, o juiz entendeu e não permitiu mais nenhuma penhora no tanque da gasolina, do combustível, porque era ali que coincidia. Inclusive já tinha outro se preparando para fazer uma nova penhora lá. Então o juiz entendeu isso, nós suspendemos todas essas execuções e fomos trabalhar na empresa. Fomos para a Assembleia Geral de Credores, onde foi apoiado, e lá houve um desconto de todas as dívidas em torno ali de 70%, 72%, e a empresa continuou a rodar. O marido dela se restabeleceu do AVC, ela tinha um controle e nós implementamos esse controle. Hoje ela consegue antecipar o problema antes que ele aconteça. Ela, no caso dela, ela também teve que fechar um posto de combustível porque ele simplesmente estava drenando. Então foi uma estratégia ampla, porque ela não conseguia entender a situação. Então um posto de combustível foi fechado e aí a gente ficou trabalhando melhor o outro posto. E foi assim que solucionou. Então hoje no escritório nós temos uma estratégia que nós analisamos a empresa, vemos ali ponto a ponto onde está o problema, onde está a dificuldade, qual é o credor mais cri-cri, qual é aquele mais combativo, e dependendo da situação nós entramos com recuperação judicial. Nem sempre vai ser recuperação judicial. Existe mediação preventiva, existe recuperação extrajudicial, que agora está em alta, existe a própria recuperação judicial. Então vai depender de uma análise concreta. Vamos analisar, nosso sistema a gente consegue analisar para que você, empresário, tenha uma condição melhor de tomar uma atitude. Qual é o caminho que você vai tomar? Então, depois dessa análise, e como eu te falei, nossa análise ela é baseada nos seus números reais e também na nossa experiência. O nosso sistema ele consegue captar os seus números reais e eu consigo ver pela minha experiência se você deve ou não entrar com essas medidas, seja só a negociação direta com credores, seja já com a medida mais agressiva, enfim, nós temos totais condições de fazer isso. Então, se você gostou, se você entendeu, se você está passando por alguma dificuldade, se você não sabe o que fazer, se você não consegue ler os seus números, e eu vou te falar, às vezes nem o próprio contador sabe ler os números da crise, precisa de alguém especializado para ver os números da crise. Se for esse seu caso, entre em contato que nós vamos conversar, entender qual é a crise da sua empresa, entender qual é a saúde e te dar uma solução.